professores, bom dia, estudantes do nono ano. Hoje o professor vai relembrar alguns conceitos com vocês. A gente estava estudando ali na última aula a questão das reações químicas ou transformações químicas da matéria, né? Que é sou um pouco mais, vamos dizer assim, bonito esse nome, né? Com relação às transformações químicas da matéria, tá? Ou reações químicas, quando elas ocorrem, eu preciso ter uma maneira aí de, vamos dizer assim, tá? Existe uma maneira de representar como que essas reações estão ocorrendo ou como que elas de fato ocorrem, tá? Então existe uma diferença entre a reação química propriamente dita, né, e a equação química, que é o que a gente vai conhecer hoje, alguns termos que existem dentro disso aqui. A reação química é o seguinte: ela é a reação propriamente dita, exemplo, formação da água, tá? Então, o que está reagindo ali para formar água? Isso é a reação química. Em contrapartida, o que é a equação química? A equação química é a maneira que eu vou descrever, né, o fenômeno que está acontecendo ali. Então, na verdade, é uma forma de escrita que é utilizada, né, que os cientistas utilizam, então, para descrevê-la. Existe um padrão, né, que ela é uma linguagem, vamos dizer assim, universal, né, dentro da química. Então, o pessoal vai utilizar para descrever. Exemplo aqui, ó. O professor vai usar esse exemplo aqui na maioria dos slides, tá? Isso aqui é a formação da água. Quem que forma a água, tá? O hidrogênio e o oxigênio. O que acontece aqui? Eu tenho desse lado, ó, do lado esquerdo, eu vou ter aquilo que a gente chama de reagentes, né? Porque eles vão reagir. Contrapartida do lado direito, eu vou ter aquilo que a gente chama de produtos, né? Que é o que foi formado da reação. Então, desse lado aqui, o que vai acontecer? Eu tenho o gás hidrogênio e o gás oxigênio que reagem e formam água. Só que para isso aqui acontecer, primeiro a ligação química que existia aqui, ó, eu vou ter 2 átomos de hidrogênio em cada molécula, né, do gás do gás hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio em cada molécula do gás hidrogênio, certo? E o que é uma molécula? A molécula é o seguinte: são conjuntos, vamos dizer assim, de átomos, né, que fazem as ligações químicas, tá? Então, o que vai acontecer? Desse lado aqui, embora eu tenha os mesmos elementos que aqui, tá? Esses reagentes eles são totalmente diferentes disso aqui, né? Por quê? Porque aqui eu tenho água, aqui eu tinha gás hidrogênio e gás oxigênio, embora a composição, né, seja a mesma aí. Assim como acontece em outras, né, reações químicas, os reagentes eles vão sempre formar os produtos que diferem daquilo que reagiu, tá? Das substâncias originais. Tem reações que são reversíveis, tem reações que não são reversíveis, né? Mas de uma maneira geral é assim que acontece. E nesse sentido aqui que o professor falou, então, o que é um reagente e o que é um produto, tá? Foque bastante nisso aqui. Os reagentes são aquilo que vai reagir, tá? Mesmo exemplo aqui, ó. No caso, é o gás hidrogênio e o gás oxigênio, esses são os reagentes. E eles sempre são representados à esquerda, sempre para o lado esquerdo, tá? Isso é uma regra. Então, eles sempre são representados na equação química, sempre para a esquerda. Tá na esquerda é reagente, direita são os produtos, tá? Direita é o produto, é aquilo que é formado. Daí, nesse sentido, vocês perceberam o quê? Vocês perceberam que tinha alguns números ali, né? Então, esses números, para que eles servem? O primeiro número, a gente vai chamar ele de índice. É esse número aqui, ó. É o número que apareceu do lado aqui, ó, do oxigênio. Esse número aqui a gente chama ele de índice, tá? Ou índice de atomicidade, o pessoal fala, né? Por que tá esse número aqui e o que significa? Né? Ele vai indicar, esse número aqui indica o quê? Indica o número de elementos químicos, tá? Que formam, então, a substância em questão. Por exemplo,
No caso do gás carbônico, a fórmula química dele é CO2, né? Então, o que acontece? Esse 2 aqui, ele está do lado do oxigênio, ele está indicando que numa molécula de gás carbônico, tá? Numa molécula de gás carbônico, lembrando que a molécula é um conjunto conjunto de átomos que formam ligações químicas, tá? Em uma molécula do gás carbônico, eu vou ter 2 átomos de oxigênio, tá? 2 átomos de oxigênio. Em contrapartida, eu vou ter um de carbono. Quando eu tenho um átomo, por exemplo, de carbono, ou se fosse um outro elemento qualquer, eu não coloco o índice, tá? Eu não preciso colocar o número ali, tá? Por quê? Porque o próprio símbolo já representa o número 1, né? Então não faz muito sentido eu precisar colocar um. Mas é como se tivesse o número 1 aqui, ó, do lado desse carbono, tá? Então, assim como existe, só voltando aqui, ó, né, com relação ao índice, ó, percebam que aqui, nesses reagentes aqui, ó, né, esse número 2 indica aqui, ó, que eu vou ter 2 átomos de hidrogênio, formando o gás hidrogênio, e o número 2 aqui, né, 2 átomos de oxigênio, então formando o gás oxigênio, né? E a mesma coisa aqui na água, que é o produto dessa reação química. Então, numa molécula de água, eu vou ter 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, né? Percebam que não precisa ter o número 1 aqui do lado do oxigênio, tá? Índice 1, então a gente não vai representar ele, certo? Vocês perceberam que existe um outro número ali, né? Existe um outro número ali que está na frente dos reagentes, né? E aqui na frente do produto, ó. Esse número aqui. Então, esse número aqui, ele se chama... ele é o coeficiente, tá? A gente chama ele de coeficiente. E eles indicam, então, vamos dizer assim, quantas moléculas daquela substância ali estão participando da reação ou estão sendo formadas da reação, né? Ele é uma relação numérica, então, entre essas substâncias entre os reagentes e os produtos. Então, automaticamente, por exemplo, aqui, ó, no caso da água, que é o exemplo que o professor está usando bastante, esse número aqui permite eu saber quantos átomos de hidrogênio e quantos de oxigênio, né, estão participando, então, da formação da água, das moléculas de água. Como ele está aqui, ó, à frente do hidrogênio, significa o quê? Significa que eu vou ter 2 moléculas do gás hidrogênio. Então, para eu saber quantos hidrogênios estão participando dessa reação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar esse coeficiente aqui pelo índice, ó. Então, 2 vezes 2 são 4, então eu sei que tem 4 átomos de hidrogênio para reagir aqui. Em contrapartida, o oxigênio, ele já faz parte de uma outra situação da fórmula. Esse número 2 aqui, ele não vale para o oxigênio aqui, a não ser que ele tivesse aqui, ó, nessa posição, tá? Então, o que acontece? Existem 2 átomos de oxigênio, ele não está influenciando isso aqui, certo? E aí, quando eu vou analisar aquilo que foi formado dessa reação química, eu tenho que entender o seguinte, tá? Nas próximas aulas a gente vai estar estudando algumas leis que regem isso, mas de uma maneira geral, nada fora disso aqui, ó, fora desses átomos que estão aqui, ó, reagindo, ele é criado aqui, tá? Então, assim, teve um cara que há muito tempo falou que na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. A gente vai estudar lá na frente. Então, nenhum átomo novo surge, tá? Como produto. Os produtos, eles surgem somente dos átomos que estão aqui. E esse número de átomos que está aqui nos reagentes, ele tem que ser o mesmo número de átomos que está aqui, ó, tá? Nos produtos. Então, basicamente, o que acontece? Multipliquei aqui, ó, coeficiente pelo índice, certo? Então, eu sei que eu tenho 4 átomos de hidrogênio. Agora eu vim aqui para o oxigênio. Esse número aqui, ó, esse coeficiente aqui não vale para o oxigênio. Aqui é a mesma coisa que eu tivesse o número 1 aqui na frente, tá? Só que eu não preciso representar, né? Significa que eu tenho uma molécula do gás oxigênio participando da reação. Mas vamos supor que tivesse o número 1 aqui, então, né? 1 vezes 2 são 2, então significa que eu tenho 2 átomos de oxigênio. Agora eu vou vir aqui para os produtos e vou conferir se aquilo que reagiu aqui, né? Se aquilo que reagiu aqui
manteve o número de átomos, né, ao formar as moléculas de água. Esse número 2 aqui, ó, esse coeficiente 2 à frente da molécula de água, que a fórmula química dela é essa aqui, H2O, ele indica que eu tenho duas moléculas de água formadas aqui, tá? Então, o que, que vai acontecer? Para eu saber a quantidade de hidrogênios, mais uma vez eu vou multiplicar esse 2, né? Pelo índice aqui, ó. Então, 2 vezes 2 são os 4 hidrogênios que estavam aqui. Agora o oxigênio. Opa, professor, tem uma diferença. Aqui tinha o número 2, aqui não tem nada. Tá? Esse nada é como se tivesse o número 1, tá? Aqui. Então, o que, que vai acontecer? Percebam que esse coeficiente aqui, agora, ele está à frente da molécula de água. Então, esse 2 aqui ele é válido tanto para o hidrogênio quanto para o oxigênio. Então, se aqui tem o número 1, automaticamente eu vou multiplicar, 2 vezes 1 são 2, e aí, né, eu retorno para os dois oxigênios que estavam aqui. O que mudou? Somente o produto. Aqui eu tinha gás hidrogênio e gás oxigênio, aqui eu tenho água, tá? Dito isso aí para vocês, o professor não vai alongar muito essa fala hoje, porque é um conteúdo um pouco, vamos dizer assim, que não é difícil, mas é um pouco mais, vamos dizer assim, exige um pouco mais aí de atenção e tal, tem uns nomes ali. E aí na próxima semana, quando o professor voltar para dar aula para vocês, a gente começa a estudar aí algumas leis que regem essa situação ali da conservação das massas e tudo mais, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Não? Nada, tudo certo?